Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 14. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Bem, o que nós vemos a partir deste momento é que Jesus começa a caminhar para outras cidades, conforme ele profetizou, disse que havia sido enviado também para as demais cidades de Israel, para o povo de Israel. Então, por onde Jesus vai andando, ele vai se compadecendo das pessoas, o poder do Espírito Santo está sobre ele, ungiu, e ele então vai curando os enfermos, além da missão de pregar o Evangelho, boas novas, aos pobres, ao povo de Israel, aos necessitados, à nação. Ele sabe que, como ele não está na liderança religiosa, nem política, nem econômica, a sua fama, o crescimento da divulgação dos seus milagres, então da sua ação no campo religioso, incomoda a autoridade eleita, a autoridade ordenada, consagrada, nomeada. E a tendência de que a autoridade, embora tenha recebido essa designação de homens, nem são batizados com o Espírito Santo, nem têm discernimento espiritual, não possuem dons espirituais. Mas mesmo assim, eles assumem e começam a se arvorar, a determinar conceitos, ventos de doutrina, doutrinas de homens, interpretação errônea, cego guiando cego, estão todos no vale da sombra da morte, são cegos, nus, não entendem nada, mas estão ali num sistema mundano, humano, carnal, mais diabólico, mais terreno, com uma visão terrena, uma visão diabólica do sistema, da sociedade e da própria religião. Então Jesus já sabe que se a sua fama for crescendo rapidamente, ele vai incomodar essa autoridade nomeada, e essa autoridade vai tentar eliminar essa presença de Jesus, que vai ameaçar, justamente porque ele não tem domínio, ele não tem dom, ele não sabe exatamente o que é certo, o que é errado, ele não tem discernimento, mas ele precisa ser aceito, ele exige que ele seja aceito pelo cargo que lhe foi confiado, que os homens lhe deram em troca de algum favor, de algum benefício. Mas quando ele vê, quando essa autoridade percebe alguém com dom espiritual, com poder, com unção, com sabedoria, com palavra e com milagres, ele vai saber que o nomeado está errado. Ele não deveria estar ali. É o que é batizado com o Espírito Santo é que deve liderar, deveria estar à frente do grupo que se diz religioso. Eles deveriam ser espirituais. A obra de Deus é pelo Espírito. Temos que nascer da água e do Espírito. Temos que ficar em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos do poder do Espírito, do derramamento do Espírito, do batismo com o Espírito Santo. Todas as vezes que os apóstolos iam escolher alguém para liderar, para assumir um cargo de liderança, uma das exigências ali enumeradas é que tivesse dons, tivesse o batismo com o Espírito Santo, tivesse manifesta a presença de Deus na sua vida. Jesus mesmo chamou os apóstolos. Nós vimos aqui ele chamando Pedro, André, Tiago e João. Porém, Jesus mesmo vai dizer para eles, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é porque eu falei que vocês vão com a ideia de vocês, com a mentalidade de vocês
pregar as coisas da eternidade, dos céus, vocês não conhecem, vocês não sabem. Vocês têm a vida terrena, o corpo terreno, a mentalidade terrena, são como Isaías. São pessoas de impuros lábios, habitam no meio de um povo também de impuros lábios, de coração de pedra, endurecidos. Vocês têm que receber o Espírito, receber um coração de carne. O Espírito tem que habitar em vocês para que vocês liderem a obra de Deus, com conhecimento espiritual, com dons, com revelação. É assim que tem que ser. Então Jesus já sabe que o espiritual incomoda o carnal, que Jacó incomodou Esaú, que José incomodou os seus irmãos, porque ele tinha sonhos, ele tinha discernimento, ele tinha revelação, ele tinha dons espirituais. Então sempre o que tem os dons espirituais deve liderar a família, deve liderar a igreja. A obra de Deus tem que ser liderada por quem é batizado com o Espírito Santo. Se não tem o dom espiritual, não pode liderar. E nós vemos que quem às vezes tem um cargo com nomeação humana, apenas com experiência carnal, com formação carnal, também mundana da sociedade humana, ele geralmente ele vai tentar dizer que ele tem a sabedoria, que ele sabe o caminho, que ele é que vai dar a ordem, ele é que vai dar a direção. Mas aquele batizado com o Espírito Santo acaba dando a ordem, mesmo que ele não quisesse, como Jesus, como José contava um sonho, de uma forma tranquila, verdadeira, honesta, humilde, sincera. Sonhei. Os irmãos, o pai, a mãe já percebiam que havia ali uma conotação espiritual, profética, superior do alto, porque os céus dominam sobre a terra. Isso já os incomodava. Então o líder tradicional, o líder carnal, ele vai dizer que esse sistema, esse modelo é o modelo que Deus deu para ele, porque como ele recebeu a nomeação, ele vai dirigir. O que ele pensar veio de Deus, o que é mentira. O que é errado, é um engano. É um cego espiritual, ele não sabe, ele não entende. Ele está falando conforme a mente dele carnal. Achando, querendo que as outras pessoas entendam como sendo espiritual, como sendo dos céus, e não são. É por isso tantos escândalos, tanta coisa mal feita, tantos erros, tanta ineficiência, tanta falta de oração, de pregação, de visitação, de evangelização. O que para uma pessoa batizada com o Espírito Santo seria algo tranquilo, na direção do Espírito Santo, ele iria caminhando e fazendo a obra de Deus com naturalidade, pois o Espírito de Deus habita nele. Então as coisas vão fluir com naturalidade. Já o líder carnal, o mundano, o sacerdote humano, o escriba humano, o fariseu humano, às vezes o pastor humano, ele vai se arvorar, ele vai querer reivindicar que ele tem a palavra, que ele tem a liderança. Mas fica claro, pelos frutos os conhecereis. Nós vemos que não é certo, não é verdade. Foi mentira, foi um engano, está mal feito, não está tendo resultado. Eles já disseram há tanto tempo que iria acontecer isso, que iria crescer, que iria multiplicar. E nós vemos escândalos, fracassos, derrotas, rotas erradas, alteradas, pessoas se escandalizando, se afastando. Vem a apostasia justamente por esse mau testemunho. Onde se deveria estar o Espírito? No líder. O líder não tem, o líder é um líder humano, é amigo do outro líder, é herdeiro do cargo, não tem nada de Deus, não tem nada de espiritualidade, só tem interesses humanos ali, amizades, grupos se formando, como nós vimos ali o grupo do sacerdote, do qual fazia parte Zacarias, sem espiritualidade, sem conhecimento, ficou mudo, sem fé, e estava ali ministrando dentro do templo. Estava no lugar errado, estava escandalizando a obra, até que ele teve o encontro e teve a sua transformação, teve a sua conversão. A fé veio ao coração de Zacarias após a experiência. Como nós estávamos falando de Isaías, após a visão de Deus, Deus manda então o querubim tocá-lo com a brasa do altar, com a tenaz nos seus lábios, e ali ele é transformado. Eis-me aqui, envia-me a mim, agora pode me enviar. Agora eu vou à frente, agora eu vou falar. Porque agora eu fui tocado pelo fogo. Sereis batizados
com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, é o Messias. É isso que Deus quer para a humanidade. O homem sem o Espírito Santo, ele é um boneco de barro habitado por uma alma decaída, terrena, com a mentalidade voltada para as coisas deste mundo, para o seu próprio ventre, para ele mesmo. Ele tem todos os defeitos da carne, ele tem todas as obras da carne. Mas quando ele nasce de novo, quando ele é batizado com o Espírito Santo, então os olhos dele se abrem. Ele começa a ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Ele começa a receber os dons de Deus. Ele começa a ter a mente de Cristo. Ele é transformado. Ele começa a entender as coisas do alto. Qual a vontade dos céus para a terra hoje, agora? O Espírito nos revela. O Espírito é quem nos guia em toda a verdade. É o Espírito que nos ensina. Não é o homem natural. Se é natural, se receber um cargo natural, era melhor que renunciasse ao cargo e passasse para o que tem o Espírito Santo. O batizado com o Espírito Santo é que deve, então, liderar essa obra. Por isso é que Jesus já estava neste caminho da morte, da penalidade, da crucificação, porque já iria, ele próprio já sabia, ele queria apenas mais tempo para pregar em todas as cidades, ele queria ir a mais cidades, essa era a sua missão, até chegar a Jerusalém e a morte. Conforme já estava profetizado, todos já deveriam saber, aqueles que compreendessem as Escrituras, para Jesus já deveriam estar sabendo que esse seria o fim, a morte na cruz, a ressurreição e o batismo com o Espírito Santo, de Joel, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, dos profetas, desde a do Gênesis, desde a do Espírito pairando sobre a face das águas, e Deus, então, nesse mover da criação, para que o Espírito pudesse habitar conosco, viver conosco, e nós vivermos com Ele na eternidade para sempre. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo para poder realizar a obra de Deus corretamente, conforme a vontade de Deus, conforme a direção do Espírito. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.